da mensagem é bem simples, mas muito poderoso. É sobre salvação. Nós precisamos ser salvos? John Wesley, ele era um pregador muito avivalista, mas o avivamento que ele promovia, vamos dizer assim, através do Espírito, era arrependimento e enfadando, sabe, dando para entender a importância da salvação. E ele frisa muito a questão de crer para ser salvo, porque ele fala que se nós não cremos, nós não seremos salvos. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Não existe outro a qual nós possamos ser salvos, outra maneira, de outra forma. Os rituais que foram ali orientados por Deus não foram suficientes. Aí ele fala o sangue de boi, sangue de ovelhas, sempre sangue do cordeiro. Aleluia, Jesus. Diz assim, ó, o nascimento de Jesus. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Diga glória a Deus. Que profeta foi esse que diz isso? Profeta Isaías, conhecido mais como profeta messiânico, que traz ali a revelação do Messias. Então, uma das coisas que foi predito pelo profeta Isaías: uma virgem dará à luz a um filho. Como isso é algo que vem diretamente do céu. E esse filho, ele vem com um propósito, que ele continua dizendo, no versículo 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de quem? De Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, as coisas de Deus, elas não vêm de uma forma obscura, sem luz, sem entendimento. As coisas de Deus, ela vem com propósito, ela vem com clareza, ela vem com uma finalidade na vida daquele que crê. E quando o anjo vem, quando o anjo vem para avisar a Maria a respeito do nascimento da criança, Maria até diz: mas eu não conheço homem algum, como isso é possível? E o anjo fala: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Nós estamos falando de glória a Deus. Aleluia, Jesus. Do capítulo 3, quem achou, diga amém. João capítulo 3, tá? Diz assim, versículo 11. João 3, 11. Eu vos batizo com água. Para o quê? Arrependimento. Isso aqui foi uma palavra também dita, né? Porque fala que a voz que clama no deserto endireitará o caminho do meu Senhor. Então João Batista, ele veio para preparar o caminho para o Messias.
E uma das coisas que João Batista fala, que me chama a atenção, ele diz: eu vos batizo em verdade, verdade. Não, eu estou lendo lá, é aqui, é o versículo 11. João 3:11. Perdão, Mateus 3:11. Eu estou falando de Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? Com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito e também com fogo. O João Batista, ele diz: eu vos batizo para o arrependimento. Eu vos batizo com água para arrependimento. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se arrependam. A Bíblia diz que Deus, ele fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados, mas isso consciente. O que nós fazemos que é pecado? O que é o pecado? O pecado, ele é transgressão da lei, dos mandamentos de Deus. E a vida que nós vivemos, a forma que nós labutamos na vida, muitas das vezes a gente vivemos contrário à vontade de Deus. E teve um homem muito sábio, chamado Nicodemos, que ele falou para o Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus respondeu bem direto: é necessário que vós nasça de novo. É possível isso? Sim. Através do batismo. Batismo chamado como batismo do arrependimento. Quando nós confessamos o nosso Senhor, quando nós se arrependemos de todo o nosso coração, aí sim, aí nós temos acesso à salvação. Nós só podemos ser salvos através de Jesus. A Bíblia diz que de nenhuma outra maneira nós podemos ser salvos a não ser através de Jesus. Jesus fala em João capítulo 14: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Continuando aqui em Mateus capítulo 3, o testemunho que ele dá de Jesus, ele continua dizendo assim: o batismo de Jesus. Aleluia, Jesus. Capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o quê? A fim de que João o batizasse. Então partiu Jesus da Galiléia para o Jordão para ser o quê? Batizado. Jesus precisa de batismo? Mas por que ele foi lá na igreja de João Batista dizendo: eu quero ser batizado? Tem coisas na nossa vida que às vezes a Bíblia diz que o meu povo perece por não conhecer, por falta de conhecimento. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem falou isso foi Jesus. Deus, ele não vai contra a palavra dele. Deus não vai contra a palavra dele. Se eu quero ser salvo, eu tenho que procurar o caminho da salvação. Eu tenho que andar no caminho da salvação. Então Jesus, a Bíblia diz em João, agora nós vamos ter que abrir lá, em João capítulo 4, o último evangelho, João capítulo 4, a missão do Filho é o título dessa mensagem, João capítulo 4. Na verdade é João capítulo 3, tá? João capítulo 3.
versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é muito... A gente lê isso aqui tantas vezes, mas isso aqui tem uma profundidade tão grande. Porque a Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de... Isso aqui é Jesus falando. As palavras do Senhor. A Bíblia diz assim, Jesus fala assim, não é eu que falo, mas o Pai que está em mim, fala por mim. Eu e o Pai, nós somos um. Então aqui é Deus revelando a sua missão, o seu projeto para a humanidade. Qual que é o projeto de Deus com a humanidade? É isso aqui, ó. Eu enviei meu Filho ao mundo. Eu mandei meu Filho para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, eu posso ter vida eterna? Pode, através de Jesus. Sem Jesus é impossível. Sem Jesus é impossível. Jesus, ele fala lá em João 14, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele, quando ele diz na cruz, quando ele está pendurado na cruz, ele fala assim, está consumado, o véu do templo rasgou. Quando ele fala está consumado, ele está dizendo assim, ó, o que tinha para ser resolvido, foi resolvido. O véu era que separava. Esse véu era que separava. Então Jesus veio para remover a barreira da inimizade. Paulo usa essa expressão. Jesus, ele veio para remover a barreira da inimizade. Essa barreira que nos separava de Deus, Jesus veio para tirar. Era como se houvesse um obstáculo que nos impedia de chegar até Deus. E você sabe qual era o obstáculo que nos impedia de chegar a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, aleluia, Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Qual é o obstáculo? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 29. O que está escrito aí? Que bênção! Eita! Oh, glória! É digno até de receber uma glória. Digam glória, digam aleluia! Aleluia, glória a Deus! Tem alguém para tirar o pecado do mundo? Quem é que tira o pecado do mundo? Por que ele usa a expressão de um cordeiro? Eis aí o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso a revolta do inimigo, por isso a revolta do diabo, porque ele sabe qual é a finalidade de Jesus na minha e na tua vida. A Bíblia diz assim que o sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava, que nos limpa de todo pecado. Diga glória a Deus. Irmãos, quando João Batista usa essa expressão de dizer eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele continua dizendo: e a este favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de quem? De mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com quê? Eu vim batizando com quê, igreja? Com água. Então, a igreja cristã evangélica, é tanto que eu preguei na quinta-feira, foi na quinta, que eu trouxe a revelação de que Pedro que era o mais grosso, que era o mais assim, meio bruto, a Bíblia diz que foi o primeiro pregador a pregar e 3.000 almas aproximadamente desceu as águas. Abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo
capítulo 2. Atos fica depois de João. É um caminho de entendimento. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 37. O que está escrito aí? Ouvindo eles essas coisas, comungiu-lhe o coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Interrogação. A igreja, ela anda com essa interrogação até hoje. Pastor, o que eu faço? Pastor, minha vida está assim. Pastor, o que eu faço? E aí fica um bocado de gente para um lado, para o outro, vai para um lugar, vai para o outro. E isso é uma vida complicada. Quando a pessoa ela não tem a direção. Quando ela não tem a direção, ela fica como, a Bíblia diz, como uma folha guiada pelo vento. A Bíblia diz que lá em Tiago também fala, no capítulo 1, que fala que aqueles que duvidam é semelhante às ondas do mar, agitada e impelida pelo vento. Eu falo dessa expressão, desse texto, dessas colocações bíblicas, porque eu sei muito bem o que é isso. Eu sei o que é você estar procurando uma resposta, vai para um lado, vai para o outro e fala: meu Deus, eu não estou entendendo porque que minha vida está tão bagunçada, tão agitada, é tanta coisa, tanta situação negativa na minha vida. E Deus não quer que nós vivamos assim. Deus não quer que a gente ande assim. Você acha que Deus quer que você viva sem propósito? Você acha que você saiu do ventre da sua mãe, simplesmente nasceu, trocou suas fraldas, chegou um momento que você falou: mamãe? Geralmente sempre fala primeiro papai. As mães ficam assim, pai, eu carreguei 9 meses e a primeira palavra é papai. Fala mamãe, papai. Mas resumo. E aí a gente cresce. Aí muitos são induzidos por vários tipos de, às vezes, quando a gente não tem uma fonte, quando a gente não tem uma convicção, não tem uma visão, quando não nos ensina a ter uma fonte, a gente fica perdido. E quando a gente está perdido, aí pronto. Aí vem os amigos, fala: vamos beber vamos fumar um negócio, vamos para a balada. E aí é o perigo. Aí é o perigo, porque quando você não aceita a direção de Deus, o diabo ele está ali do lado, querendo guiar. E a Bíblia diz que ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança o quê? Porque até quando estiver grande não se desviará. Mas hoje em dia é tanta correria na vida de pais e mães, que muitas das vezes a criança não sabe, não aprende a Bíblia. Mas é uma das orientações da Torá, para que a gente venha sentar na mesa e ensinar as crianças a palavra do Senhor. Eu imagino se meu pai tivesse feito isso comigo, porque quando eu me converti já foi algo que eu achei maravilhoso na minha vida. Imagina se eu tivesse crescido com essa visão, com esse propósito no coração, de entender que se eu buscasse a Deus de todo o meu coração, Ele ia se revelar a mim. Quando uma criança ela entende o que é oração, quando ela ora com propósito, quando a pessoa ora com propósito, é algo profundo, é algo maravilhoso. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscar de todo o quê? Às vezes o nosso coração ele está tão dividido, uma hora está para lá, para cá, para lá. O nosso coração está cheio de interesse, cheio de vontade, cheio de desejo. Você pergunta para a criança: o que você quer? Eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí você fala: meu Deus, aonde está a visão dessas crianças? Aonde está a visão da pessoa? Quantos de nós que a nossa vida foi só foi, imaginando sonhos? Não, quando eu crescer eu quero ser um bombeiro, quando eu crescer eu quero ser o polícia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E nunca no nosso coração veio o desejo de falar assim. E imagina Deus olhando de lá e falar assim: eu quero ver o que Ele deseja. E até hoje, muitas das vezes, dentro da casa de Deus, o que nós desejamos? Porque o salmista Davi vai dizer no capítulo 1 de Salmos,
que aquele que confia no Senhor, bendito o homem que confia no Senhor, ele vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A Bíblia vai dizer que Deus falou para Josué: faça tudo conforme está escrito nesse livro. Faça tudo conforme está escrito neste livro, para que tudo que você fizer seja bem o quê? Sucedido. Isso está em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, se não me engano. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. E Josué estava numa depressão, Josué estava se sentindo mal. Josué, o maior líder, referência dele, Moisés, tinha morrido. Então imagina quando gente, a perca é algo que dói, que mexe conosco. A perca é algo que mexe conosco. E quando José se viu sem Moisés, ele falou assim: meu Deus, cadê aquele que abriu o mar vermelho? Cadê aquele que tocou na rocha e saiu água? Cadê aquele que quando orava os trovões acontecia? E agora, Senhor, o que será de nós? Ele está igual aquele desenho do Chapolin. Quem poderá nos socorrer agora? Quem poderá nos defender? Aí vem o Senhor e fala: Josué, tem bom ânimo. Lá em capítulo 1 de Josué. Abre lá, para a gente poder falar dentro do texto. Abre lá em Josué capítulo 1. Por que você está triste? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, levanta. Assim como eu fui com Moisés, eu serei o quê? Serei contigo. Pode passar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Isso foi Deus que se revelou, um homem que estava abatido, que estava mal. Às vezes você fala assim: Deus vai se revelar a mim quando eu fazer isso, fazer aquilo. Não, Deus só quer que você confie nele, porque Josué, ele era servidor de Moisés, então ele acreditava no que Deus estava fazendo, ele tinha um propósito. Deus tem que olhar para mim, tem que saber qual que é o meu propósito. Qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre o juramento prometi aos seus pais. Cadê aquela parte que fala: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo? Acho que é o versículo... Aleluia, Jesus. No capítulo 1, no versículo 3, mais ou menos. Versículo 3, você está no 7. É no começo que Deus fala para ele. 2. Fui com Moisés, eu vou ser contigo. Porque às vezes tem gente que acha assim: Deus usou o A, Deus usou o B, e Ele está dizendo: eu também quero te usar. Deus quer se revelar na vida de quem crê. Na vida de quem crê. Antes de Deus se materializar da forma que Ele está se materializando na vida de Josué, Josué já tinha demonstrado a sua fé em Deus através da sua obediência e renúncia. Quando é que ele renuncia, pastor Jeová? Quando a Bíblia diz que ele larga tudo para ser um servidor de Moisés. Deus se agrada de pessoas que renunciam. Deus se agrada de pessoas que têm atitude, pessoas que... Porque você vai ver muitos crentes falando besteira, muitos crentes escandalizando o nome do Senhor, crente que não quer perdoar o irmão, que não quer perdoar o pai, não quer perdoar a mãe. Você acha que isso é crente de fato? A Bíblia diz assim, olha o que Jesus fala: nem todos que são de Israel são de fato israelitas. A Bíblia vai dizer também que o Senhor fala assim: desde o princípio eu já sabia aqueles que creiam e aquele que haveria de me trair. Jesus fala assim: desde o princípio eu já saberia aqueles que criam em mim e aqueles que não criam. Deus sabe a minha fé nessa manhã. Deus sabe a nossa fé nessa manhã. Não é o meu não. Deus sabe da nossa caminhada com Ele. Deus sabe, porque Davi, quando ele vai derrubar o gigante, Davi ele vai com tanta fé, que Davi fala para o rei Saul. O rei Saul falou: mas você é criança, você não tem como derrubar o gigante. E as pessoas faziam de tudo para Davi parar o propósito dele. E às vezes vai ter pessoas que vão duvidar da sua capacidade. Vai ter pessoas que vão dizer: não, você nunca vai conseguir chegar lá, você nunca vai conseguir fazer isso. E Deus está dizendo: eu coloquei no seu coração tanto querer como realizar. Se eu coloquei no seu coração, é porque eu vou te dar capacidade. E a capacidade de Deus não significa a ausência de obstáculos. Porque tem pessoas que falam assim: mas se Deus é comigo, por que vem as lutas?
que vem as adversidades? Calma aí, você é melhor do que Jesus? Claro que não. A Bíblia diz que o diabo foi tentar Jesus no deserto e ainda falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Porque a primeira coisa que o diabo quer colocar na tua vida é o quê? É a dúvida de que Deus é contigo ou não. Às vezes, quantas das vezes o diabo já jogou na nossa mente: Deus não é contigo não, que nada, isso você está perdendo tempo, Deus não está contigo. E Deus está dizendo: filho, eu estou contigo sim. Eu não te abandono, eu não te deixo. Eu sempre estive aqui. Eu sempre estive do vosso lado. Toda vez que o povo de Israel se desviava do Senhor para ir buscar um Balaim, para ir buscar um Baal, para ir buscar outra imagem de outros povos, dos povos filisteus, dos amorreus, Deus ficava revoltado. Deus falou assim: por acaso eu não poderia vos livrar? Teve que ir até os deuses dos amorreus? Por que não clamaste a mim? Por que não enviaste até mim? Sabe qual que é o problema? É porque muitas das vezes a gente vai até o Senhor, mas a gente quer que Deus realize as coisas no tempo nosso e não no tempo de quem? E a Bíblia diz o que? Em Eclesiástico 3, que há propósito para todo o tempo debaixo do céu. Há tempo de colher o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de estar doente, há tempo de ser curado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O choro, às vezes ele vai durar uma noite, mas a alegria ela vai chegar pela manhã. Às vezes a gente só quer alegria, só quer estar contente, só quer, não sei de que forma que você chegou nessa conclusão que é só vitória, só vitória, só vitória. Não, às vezes vai ter um obstáculo. Na vida de nenhum dos servos de Deus foi só vitória. Na vida deles teve os obstáculos. Não estou dizendo que vai ser derrota, mas você vai ter que resistir o diabo e ele vai fugir de você. Se o problema surgiu, maior o Deus que está contigo para vencer esse obstáculo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, a Bíblia diz que eles perguntou: o que podemos fazermos, irmãos? A Pedro e aos demais a bordo: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos o quê? Pecado, e recebereis o dom de quê? Do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Vai surgir nessa história o nome de um jovem chamado Estevão. Estevão não andou com Jesus. Estevão não conheceu Jesus. Estevão foi um jovem. Porque muitas das vezes quando você vai ver na história, você vai ver sempre Deus agindo. Deus não escolhe idade para agir. Deus usa uma criança como usou Davi para derrubar o gigante. Deus usa um Abraão. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Deus usa um Eliseu. Deus usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Para Deus não existe idade para Ele operar na vida que crê nele. A partir do momento que você confiar no Senhor, Deus ele vai te usar para coisas grandes na terra. A igreja precisa colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus. Esses homens, eles chegaram numa conclusão e falaram assim: o que faremos então? Aí Pedro se levanta e fala: arrependei-vos. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. A primeira coisa que uma igreja tem que colocar na mente dos ouvintes é a importância do arrependimento. E quando você se arrepende, esquece, não volta mais atrás. A Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. Eis que as coisas que se passaram, e eis que tudo se faz. Deus quer limpar a sua mente. Irmão, você acha que a partir do momento que você colocou a sua vida em Jesus, Jesus está dizendo que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Você acha que se nós somos nova criatura em Cristo Jesus, você acha que o diabo vai ter condição de nos destruir por coisa que aconteceu lá no passado? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé?
O que aconteceu na vida de José? Ah, meu Deus, José nunca vai ser alguém na vida, por quê? Porque ele foi vendido pelos irmãos, porque ele sofreu com isso, sofreu com aquilo, então ele nunca vai ter resultado. Pelo contrário, o que aconteceu na vida dele, ele chegou na conclusão e falou: todo mal que me fizeram vieram para bem. O mal que vocês vieram fazer contra mim, vieram para o bem. Tudo isso que vocês fizeram, tudo que vocês fizeram, em vez de me destruir, quando vocês jogaram eu no poço, quando vocês me venderam como escravo, eu pensei que era para me destruir. Mas pelo contrário, tudo isso veio para que veja aqui hoje. Hoje eu sou governador. Eita, glória a Deus. Quem que entende umas coisas dessas? Quem que consegue imaginar que o que fizeram na vida de José ia em um dia ter um resultado feliz? Às vezes o que faz na nossa vida, a gente fica com aquilo martelizando, mas você viu o que aconteceu naquele dia? Você viu o que fizeram comigo? É por isso. Ah, você viu o que falou para mim? É por isso. Você viu o que aconteceu na minha vida? É por isso. E Deus está dizendo: você não está entendendo. Se não fosse isso, você não estaria onde eu vou te colocar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, meu irmão, nós temos que aprender com as situações que Deus nos permite enfrentar. A Bíblia diz que Deus fala assim: eu vou colocar o meu povo no deserto para saber o que está no coração deles, se eles me temem ou não. E às vezes nós ficamos fugindo do deserto. Ah, esse deserto está me matando, e fica murmurando no deserto. Lugar, né? O deserto não é lugar de murmurar, não. Hoje eu estou querendo trazer uma palavra para a igreja aqui hoje. Deus quer te salvar, mas da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 41 do capítulo 2 de Atos, diz: então o que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, quando a igreja ela entende o propósito, você vê as pessoas, Pedro não fez nada. Pedro simplesmente fez o que estava nele. O que está em você? As pessoas estavam falando que esses homens estavam embriagados. Pedro falou: epa, nós não estamos bêbados não, como vocês vêm pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Não, nós não estamos embriagados não. O que está acontecendo aqui é o quê? É o cumprimento do profeta Joel, que naquele dia eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali Pedro começa a trazer a palavra de Deus. Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Pedro, se você for ler o que Pedro estava falando, Pedro começa a abrir a Bíblia. Pedro começa a falar de Davi. Pedro começa a falar da genealogia. Pedro começa a pregar a palavra de Deus. E quando chega em um ponto, as pessoas que estavam ouvindo, Pedro parou de falar, e as pessoas perguntou para Pedro: Pedro, e para os apóstolos: o que nós vamos fazer agora? Ele falou: arrependei-vos. Arrependei-vos. E naquele momento eles se batizam. E após eles se batizarem, o que acontece? No versículo 42. E perseveravam em quê? Na doutrina de quem? Você sabe o que é doutrina? Doutrina é regra. A palavra de Deus tem regra, irmãos. As coisas de Deus têm regra. As coisas de Deus nunca é do jeito que nós pensamos que é. Até para orar tem regra para orar. E eu vou falar uma coisa que é difícil de implantar: é regra. Tem pessoas que não gostam de regra. Tem gente que acha que as coisas de Deus tem que ser do jeito dele ou do jeito dela. Muitos pereceram no meio do caminho com Deus porque não cumpriram as regras. Paulo vai dizer para Timóteo: haverá um tempo em que não suportarão o quê? As regras, a sã doutrina. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, as regras. As regras.
Quantas vezes nós estamos orando no dia? Quantas vezes nós estamos jejuando? Quantos dias nós estamos clamando? A Bíblia diz, não deixar de congregar. Mas muitas das vezes o diabo faz um reboliço que a gente tem tempo para tudo, mas às vezes a gente não consegue congregar. Congregar é uma regra. Ceiar é uma regra. Batismo é uma regra. Oração é uma regra. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá quem? Pastor, é possível limpar o coração? A Bíblia diz que sim. A palavra do Senhor diz. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a quem? Mas às vezes como é que está o nosso coração? Você tem mágoa de alguém? Tem pessoa que quando você olha, você fala, ixi, a pessoa está vindo lá, você vai para o outro lado. Quando você tem o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é não deixar você guardar mágoa de ninguém. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é não deixar você guardar mágoa de ninguém. Porque quando você aceita Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você é batizado, aí o Espírito Santo vem sobre a tua vida e começa a cuidar de você. O Espírito Santo começa a cuidar de você. E a Bíblia diz, olha, perseverava nas doutrinas dos apóstolos, que é a regra que os apóstolos empunhavam diante da palavra de Deus, que tinha muita regra, e na comunhão, e no partir dos pães, e nas orações. Você vê uma igreja que não tem oração. Uma igreja que, hoje em dia, uma igreja, meu amado, é um prazer entrar dentro da igreja e falar, o culto vai ser de oração. Oração, como assim, pastor? Oração. Irmão, você acha que nós temos muito a orar ou pouco a orar? Quem tem ciência que nós temos muito a orar? Irmão, é porque muitas das vezes a gente não oramos da forma que devemos orar. Quando eu vou ler as orações dos irmãos aqui na palavra de Deus, porque a gente vai ver a oração de vários homens, reis orando, eu vou ver a oração deles, é quase um capítulo inteiro, não sei quantos versículos, eles orando, Deus, e Daniel orando. Daniel, quando foi orar, a Bíblia diz que Daniel orava de acordo conforme a palavra. Daniel falava assim, Deus, como foi escrito, o nosso povo perverteu os seus caminhos, o nosso povo fizemos coisas erradas, o nosso povo adorou outras imagens, enfim. Daniel começa a orar de acordo com o que o povo fizer diante de Deus. E será que nós temos muito para orar por esse Brasil? Você acha que nós temos muito para orar por essa nação? Você acha que é certo o que está acontecendo nos hospitais, nas UPAs, por essas pessoas que eu citei no começo do culto, pessoas que estão nas calçadas? A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade vós tereis paz. Igreja, nós não podemos ser igreja só de nome, mas sim de atitude. Sim, de atitude. Nós temos que abrir um quarto de oração na nossa família, na nossa vida. Nós temos que ter hábitos de orar. Nós temos que ter prazer de orar. Quando um está terminando a oração, o outro está começando, o outro está entrando, e orar e pedir a Deus perdão. Senhor, perdoa o pecado do meu filho. Jó era um homem que orava por toda a sua casa, por toda a tua família, e fazia sacrifício por cada um deles. E Deus falava que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. É quando eu vou entender quem era um homem íntegro, reto e temente, é um homem que fazia a vontade de quem? De Deus. Será que nós podemos se colocar nessa posição de dizer, eu sou um homem íntegro, reto e temente? Você sabe o que é temente? O que é temente? Que é diferente do temor. Respeito, reverência. A Bíblia diz que quando eles tocaram na arca, eles tocou em reverência, sem reverência. Eles tocaram sem respeito, eles tocaram sem temor. E as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. A Bíblia diz que Deus fala assim, apronta-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o vosso Deus. Deus é um Deus zeloso. Não é toda oferta que Deus aceita. A Bíblia diz que Deus só aceita a oferta que foi dada de todo o quê? Eu fico sem entender. Essas pessoas falam, eu dei o meu tudo. Quem mandou você dar seu tudo? Foi o pastor. Então resolve com o pastor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com o quê? Aquela mulher que pegou um perfume, ela foi criticada, ela pegou um perfume muito caro. A Bíblia diz que os apóstolos falaram, esse perfume daria para ser vendido e o dinheiro dá para ajudar os pobres. Era tão raro aquele perfume, a Bíblia diz que ela quebrou
e lavou os pés de Jesus, enxugava com seus cabelos e não parava de chorar. E a Bíblia diz que alguém falou, se ele fosse profeta, bem saberia que essa mulher que toca é uma prostituta. Ei! Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não vou na igreja porque eu sou muito pecador. Ué, a igreja é para quem? É para o santo? É igual aquelas igrejas botam. Não, aqui não é igreja de santo, é igreja de pecador. Pessoas que vão se arrepender, pessoas que vão reconhecer o seu pecado, pessoas que vão falar, não vou mais mentir, pessoas que vão procurar viver uma vida de acordo com a palavra de quem? De Deus. Aí no versículo 44 diz, todos os que creram estavam o quê? Juntos, tinha tudo o quê? Em comum, e vendia as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e sigileza de quê? Louvando a quem? Louvando a quem, igreja? A Deus, contando com a simpatia, era o povo simpático, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia no meio da igreja? Acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pode glorificar Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu quero colocar uma palavra da parte de Deus na tua vida com a permissão que você concede. Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, com as suas Bíblias nas mãos, você que assim a trouxe. Aleluia, Jesus. No livro do Apocalipse. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saramanda calabashuri cantará manás. Aleluia, Jesus. Senhor emanarás. Apocalipse capítulo 22. Aleluia, Jesus. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de quem? De Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a cura dos povos. Diga glória a Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá o que? Noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar esse Deus que é tremendo, esse Deus que é poderoso. Ao que está sentado